nós conversamos com o analista de política internacional, Felipe Ramos. Felipe, boa tarde. Muito obrigado pela sua participação nesse nosso grande esforço de cobertura para mostrar não apenas os fatos que estão acontecendo em Washington, mas também uma análise do que virá a ser este segundo governo Donald Trump, especialmente em cima das tais ordens executivas, a expectativa que nós temos do que será assinado neste momento. Agora nós temos imagens ao vivo, Felipe, antes de fazer a primeira pergunta para você, da Casa Branca. Nós temos imagens da Casa Branca mostrando as primeiras damas, Jill Biden e Melania Trump. Elas estão, Jill Biden e Melania Trump seguem numa limusine presidencial em direção ao Capitólio. Como o Diego Pavão, nosso editor internacional, falava, essa é uma tradição americana. As primeiras-damas seguem num carro juntas e o ainda presidente e o futuro presidente, o presidente que será empossado, seguirão juntos numa outra limusine presidencial rumo ao Capitólio. E a gente imagina que isso vai acontecer logo na sequência. A partir do momento que esse carro com as primeiras-damas sair rumo ao Capitólio, chegue um outro carro para levar Donald Trump e Joe Biden rumo ao local onde será feita a transmissão de posse. Não é uma distância muito grande, é uma questão de talvez não mais do que 3 quilômetros entre a Casa Branca e o Capitólio, ou seja, será... Continuamos com um atraso na programação, mas esse atraso não deve ser muito significativo. É claro, dependemos também da chegada de todos os convidados lá no Capitólio. A expectativa é que teríamos 1.400 convidados no Capitólio se a cerimônia fosse como planejada anteriormente e historicamente do lado de fora. Como ela foi por causa do frio transferida para dentro, ali na rotunda do Capitólio, apenas 700 pessoas vão testemunhar a transmissão de poder. Mas depois, na hora do discurso do presidente empossado, Donald Trump, já empossado, esse discurso será feito numa outra sala do Capitólio, onde outras 700 pessoas vão assistir a esse discurso. Assim, todos que foram convidados e estariam nas arquibancadas do lado de fora vão poder participar de alguma forma dessa cerimônia. Enquanto nós aguardamos a chegada, a saída, na verdade, de Donald Trump e Joe Biden rumo ao Capitólio, eu queria perguntar para o Felipe Ramos, nosso analista, convidado especial nessa nossa cobertura, o que a gente pode esperar, Felipe, e em cima especialmente dessas ordens executivas que serão assinadas deste segundo governo Trump. Boa tarde. Boa tarde, Márcio. Sempre um prazer estar aqui na CNN. Bom, podemos esperar uma demonstração, né, de força, de poder, né, do Donald Trump. Se espera muitas dezenas, né, de ordens executivas, entre elas algumas que podem ter algumas consequências dramáticas, né? Há uma especulação, por exemplo, sobre a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial do Comércio, né? Isso teria um impacto muito forte, né, sobre o sistema multilateral. Também a questão da energia, né, sobre desfazer uma série de regulações que o Biden fez em relação à mudança climática, em relação a reduzir a emissão de carbono e de proibir a indústria de fracking de petróleo nos Estados Unidos, né? Então, tudo isso pode ser retomado com força, né, mostrando aí que o Donald Trump virá com uma agenda muito forte, né, de desfazer o que o Biden deixou de legado e de impor novamente uma mudança, uma reforma radical, vamos dizer assim, da política dos Estados Unidos, tanto no aspecto internacional quanto no aspecto doméstico. Também chama atenção para os perdões, né, que o Biden deu de forma preventiva para as pessoas que participaram dos processos contra Donald Trump, como a Liz Cheney, uma republicana, né, que foi líder da investigação sobre a insurreição, né, do Capitólio, o próprio promotor, né, que liderou nessas investigações, e o Biden deu esse perdão preventivo, já demonstrando que, apesar dessa cordialidade que o presidente eleito e o atual presidente estão demonstrando na Casa Branca, há uma série de tensões sobre o próprio sistema de justiça, sobre a independência dos poderes, né, e sobre essa questão do retribution, né, da vingança política que o Donald Trump pode buscar também nesse segundo mandato, né? Então, são tensões, né, que se esperam aí nessas ordens executivas que serão assinadas, e o Donald Trump quer mostrar no primeiro dia que vem muito mais forte no segundo mandato do que no primeiro, muito mais coordenado ideologicamente, sem muitas elites do antigo Partido Republicano,
né, muito mais alinhado ideologicamente com o movimento social que se transformou, o MAGA, né, o Make America Great Again, né, então, muito mais coordenado ideologicamente, muito mais alinhado com a ideologia à direita, né, então é um governo que vem muito forte por ter sido eleito também no voto popular, por ter ganhado todos os estados pêndulo, né, então esperamos um Donald Trump realmente muito forte no espaço doméstico e na arena internacional, e tentando realmente deixar um legado de uma transformação estrutural do Estado norte-americano. Donald Trump cercou de aliados, não apenas aliados, mas pessoas fiéis, muito próximas, que pensam como ele. E essa é a ideia. Agora, eu queria perguntar para você, Felipe, até que ponto o Brasil pode vir a ser impactado com as medidas que serão tomadas ao longo dos próximos 4 anos por esse segundo mandato de Donald Trump? São duas coisas importantes aí, né? Uma sobre a questão dos impactos das medidas gerais que o Donald Trump tomará, por exemplo, sobre a questão da imigração, da repatriação de imigrantes em larga escala. Se isso vier a acontecer, obviamente isso afetará, né, as centenas de milhares, né, de brasileiros que moram nos Estados Unidos, muitos deles sem a regularização da documentação. Então, isso pode sim afetar, né, afetar a relação. O governo Lula teria que responder a isso, né, esse drama, né, do retorno de brasileiros, separação de famílias. Né, então, isso pode afetar. Seria uma medida não voltada para os brasileiros, mas que afetaria a comunidade brasileira nos Estados Unidos. Né. E outra coisa são as relações bilaterais diretamente. Né. O presidente Lula e o presidente Trump não têm uma relação excelente, né, para dizer o mínimo. O presidente Lula não foi para a posse, diferentemente do presidente da Argentina, que já está lá, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro tinha sido convidado, né? Não foi por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas isso mostra que o presidente dos Estados Unidos, nesse momento, né, com a presença também da Giorgia Meloni, da Itália, e está tentando muito mais nesse governo demonstrar uma aliança com a direita global, articular também um movimento internacional, né, e isso pode, obviamente, afetar as relações bilaterais com o presidente Lula, que é visto como líder da esquerda na América Latina. Né? Então, isso também pode ser um problema. E outra questão que virá, provavelmente, a eclodir, será a relação do tema Venezuela. Né? Seria importante, uma vez que os Estados Unidos tomem alguma medida em relação à Venezuela, que o Brasil, né, como um agente regional importante, estivesse bem coordenado com os Estados Unidos. Né? E se não houver essa coordenação, as medidas em relação à Venezuela podem ser ter pouco menos impacto, ou pelo menos isolar o Brasil.